Capítulo 12, versículo 1. O sábio Salomão vai nos dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhais a dizer: não tenho neles contentamento, ou numa outra versão, não tenho neles prazer. Deus nos abençoe. Queridos, Salomão entrou para a história como um dos homens mais sábios que já habitou o planeta Terra. Salomão ascendeu ao trono antes dos 18 anos de idade, muito jovem. Extraiu ouro de Ofir, prata das minas da Espanha, comércio frutificando nas suas mãos, importou pedras preciosas e especiarias da Arábia, além de marfim da Índia. 10.000 pessoas comiam diariamente à sua mesa. Salomão gerava riqueza em todos os lugares, tudo que ele colocava as mãos prosperava. Parece que Salomão é o que o salmista vai dizer com relação ao homem que é a árvore que é plantada junto a ribeiros de água, dá fruto sempre. Salomão então gerava riqueza em todos os lugares. Salomão, ao encontrar-se com a rainha de Sabá, ela se encanta, se apaixona por ele, o nome dela é Maqueda, e mais tarde nós vamos entender na história de que ela não viu metade da glória de Salomão. Além disso, ela não ouviu 3% da sabedoria que Salomão tinha. Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Ao fim da sua vida, ele deixou um conselho para quem quer receber o perdão dos seus pecados, para quem quer aproximar-se de Deus e para quem quer ser feliz. Então eu quero pensar com vocês hoje sobre os conselhos de um rei sábio chamado Salomão. E no verso 1 do capítulo 12 de Eclesiastes, e usamos como texto base, Salomão diz: lembra-te do teu Criador. Ele diz, aqui cabe uma pergunta: lembra-te de quem? Do teu Criador. Ou seja, o conselho de Salomão afirma que eu e você, nós temos um Criador, nós não somos produto do acaso, nós temos um Criador, nós fomos muito bem pensados, fazemos parte de um plano, de um projeto divino. Seria estranho se nós não tivéssemos um Criador, porque todos os animais e todas as coisas têm um Criador. Então Salomão diz: lembre-se do seu Criador. O conselho diz que eu e você, nós temos o dever de conhecer a Deus. Então, se por um lado nós temos um Criador, por um outro lado nós temos o dever de conhecer esse Criador. Quem é esse Criador? Quem foi este que nos criou? O que ele pensa? Quais são suas obras? Como ele age? Que tipo de personalidade, de caráter ele tem? Ele tem algum plano com relação à humanidade? O que ele pensa a seu respeito? Quem é o seu Criador? E ainda que não seja possível um conhecimento completo, nós precisamos conhecer o suficiente para uma relação de culto e serviço com Ele. Irmãos, nos nossos dias nós não pensamos muito em serviço, em servir a Deus. Mas em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que nós realizamos algum tipo de serviço e que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós realizamos. Agora, o verso 5 diz que esse trabalho que nós realizamos é resultado da consciência que nós temos de salvação. A salvação que Deus nos dá, ela tem como consequência o serviço, o culto, a adoração. Então, ainda que não seja possível conhecer a Deus por completo,
é necessário termos um conhecimento que nos capacite a nos relacionar com Ele, a prestar culto, a servi-lo. Romanos, no capítulo 1, nos versos 21 a 28, Paulo vai nos dizer que nenhum homem ele pode apresentar qualquer desculpa com relação a não conhecer a Deus. Nós somos indesculpáveis, os judeus são indesculpáveis. Também a Bíblia vai nos dizer que esse conselho de Salomão sugere que o homem em nenhuma hipótese ele pode esquecer-se de Deus. Deus não é um objeto para ser deixado em algum lugar por inadvertência. Então Salomão diz: lembre-se do seu Criador, ou lembra-te do teu Criador. Isso significa: não o deixes de lado, não diminua diante daquilo que você tem, não deixe de cumprir suas obrigações para com Ele. Será que nós ainda temos essa ideia, essa consciência de que nós temos obrigação para com Deus, para com o nosso Criador? Então Salomão diz que não basta conhecer apenas no intelecto, não basta trazê-lo na mente, nós temos que servi-lo, nós temos que cultuá-lo, nós temos que reverenciá-lo. Então lembra-te enquanto tu tens o vigor da juventude, lembra-te enquanto tu tens vida, enquanto tu tens vigor, enquanto você pode fazer isso. Um dia eu fui visitar uma senhora, uma irmã, e ela já não tinha mais forças para ir à igreja, e ela me disse uma palavra que até hoje eu guardo comigo na alma. Ela disse: pastor, Deus me deu tanto vigor e tanta força para servi-lo, e eu não o fiz, e agora que eu estou impossibilitada, eu tenho desejo de estar na casa dele, de fazer alguma coisa para ele. E ela foi mais longe. Ela disse: pastor, eu tinha vontade até de varrer o chão da igreja, de passar um pano, de passar pano nos bancos, mas eu não tenho mais condições para isso. Então Salomão tenta evitar esse tipo de pensamento nas nossas vidas. Ele diz: lembra-te do teu Criador, faz alguma coisa para Ele enquanto você tem vida, enquanto você tem vigor, que vai chegar um período que vai ser só canseira e enfado. Então ele diz: sirva a Deus com as suas forças. Nós não pensamos muito nessa questão do serviço, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que são os jovens solteiros que têm a responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor. Quem já casou tem a responsabilidade de cuidar da casa, da esposa, do esposo e vice-versa. Agora, isso não significa que nós vamos virar as costas e não vamos fazer nada para Deus. Nós também temos o dever de fazer isso para Deus, para o Senhor, para o nosso Criador. Então, começando a fechar o nosso pensamento aqui, ele diz: olha, lembra-te, porque a vida é breve. Nós temos um hábito de sempre deixar as coisas para amanhã, mas todos nós conhecemos um ditado que diz: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Mas nós temos o hábito de sempre deixar para depois, empurrar com a barriga. Nós somos uma geração extremamente cansada. Vem em primeiro lugar o nosso descanso, e em seguida vem as demais coisas. Mas Salomão diz: lembra-te, porque a vida é breve. Não há nada mais depressivo do que a consciência de males praticados, de faltas cometidas sem perdão. Então, quando nós nos esquecemos de Deus, esse ser humano adentra a velhice, e alguns passam para a eternidade com a mente pesada com relação a pecados praticados que não foram perdoados, com relação a faltas cometidas que não receberam verdadeiro alívio. E quando Salomão diz: lembra-te do teu Criador, ele está dizendo que você tem alguém que está acima de tudo e de todas as coisas na sua vida. O peso na consciência é o maior flagelo para uma pessoa em qualquer idade. E quando o ser humano vira as costas para Deus, não serve ao Senhor, não reconhece o seu Criador, não se entende como criação, e por isso ainda se torna negligente, quando passa por alguma dificuldade, esse ser humano às vezes chega a blasfemar de Deus
ele adentra para a eternidade com um peso na consciência terrível. Queridos, é gratificante chegar à velhice com a consciência de ter vivido bem a mocidade ao lado de Deus. Num outro momento, Salomão diz que nós devemos viver a vida com alegria, com prazer, com vigor, tirar dela o que ela tem de melhor para nós. Há tempo para todo propósito, debaixo do céu e debaixo do sol. Mas Salomão vai mais longe, ele diz assim: olha, lembra-te do teu Criador. Não é só lembrar da existência de Deus, não é só lembrar que você tem que cultuá-lo, não é só lembrar que você tem que conhecê-lo, mas ele diz: lembra-te das virtudes do teu Criador. Deus tem virtudes, Deus tem coisas que nós não encontramos em outra pessoa, e nós temos que descobrir isso para poder usufruir. Então lembra das virtudes do teu Criador. Não se esqueçam que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes, pregar as virtudes. E se você quiser entender isso, você que tem a responsabilidade de pregar a Cristo, assim como eu, você deve fazer uma comparação entre Jesus e os pseudos líderes religiosos que há no mundo. Faça um contraste entre Jesus e Buda, faça um contraste entre Jesus e Confúcio, faça um contraste entre Jesus e Bahá'u'lláh, para você ver. Ele tem virtudes superiores, devem ser entendidas por nós e devem ser pregadas por nós. Salomão diz: vá mais longe, lembra-te do amor de Deus. Irmãos, hoje todos nós sabemos, pela via doutrinária que nós seguimos, de que nós fomos alvos da graça e do amor de Deus antes da fundação do mundo. Porque antes das coisas criadas, o que Deus faz? Deus decreta a nossa salvação, e Ele faz isso com um amor, e faz isso em amor. Então Salomão, lembra-te do amor de Deus, lembra-te da bondade de Deus. Olhe em volta, quantas pessoas passando dificuldades, quanta gente pior do que você, sofrendo até mais do que você. Hoje eu fui para uma recreação com uns amigos, né, de futebol, e eu cheguei lá, encontrei um amigo de infância, ele disse: você lembra do fulano? Eu nem lembrava mais o nome do cara. Eu disse: sim. Ele era, olha, morava lá na Irmã Stradelli, perto da casa do seu pai. E aí eu fui lembrando do sujeito. Ele disse: o cara morreu ontem. Então, lembra-te, enquanto tu tens vida, enquanto tu tens força, lembra da bondade de Deus, que tem cuidado de nós, tem guardado-nos, tem nos protegido, tem providenciado aquilo que necessitamos. Lembra-te do cuidado de Deus. Deus cuida de você, Deus trata por você como se fosse um vaso a qual Ele aprimora a cada dia. E aí a Bíblia diz mais: lembra-te do perdão e da salvação de Deus. Lembra-te do perdão que você recebeu, lembra da salvação que você recebeu do Senhor. Lembra-se do Criador enquanto você tem vigor. E lembrar-se de Deus, então, significa aqui o que? Um preparo para a velhice. À medida que nós nos relacionamos com Deus, Deus vai nos preparando para a velhice, e nós não podemos tirá-lo da nossa mente. Ele deve ter sempre primeiro lugar no nosso pensamento, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Lembrar-se do Criador significa preparar-se para ter uma velhice feliz, porque essa lembrança é que vai determinar a sua maneira de viver, sob a orientação daquele que é seu Deus, daquele que deixou uma lâmpada para guiar os seus pés e os seus passos. Lembrar-se do Criador é viver com Deus, e viver com Deus é vencer o tempo. Irmãos, nosso corpo pode envelhecer, pode faltar força nos nossos membros, mas nós não podemos perder a alegria de viver, nós não podemos perder a alegria da salvação, nós não podemos perder a alegria de servir ao nosso Deus.
nós não podemos perder a alegria de estar com os irmãos em comunhão. Hoje o nosso café foi tão belíssimo, né? Nosso culto foi tão abençoado pela manhã. Então ele diz: lembra-te antes dos dias maus, ou seja, estão decretados dias maus. Dias maus virão dias em que eu e você vamos ter que passar pela idade do condor, né? Sabe o que é o condor, né? É a idade do condor. A cada dia dói em um lugar diferente. Dias maus virão, dias difíceis. E quando nós olhamos para esse homem, Salomão, dentre esses muitos conselhos que ele tem para nos dar, ele também tem suas falhas. Salomão acaba se envolvendo com muitas mulheres, Salomão acaba se envolvendo com mulheres pagãs, Salomão acaba como um pagão, né? Acaba sacrificando a deuses estranhos. E aí existem aquele grupo de pessoas que acham que Salomão não foi salvo. E quem pensa assim se apega no argumento, no fato de que Salomão não aparece em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então tem gente que diz: olha, Salomão não foi salvo porque não aparece lá em Hebreus capítulo 11. Para esses eu respondo: queridos, Davi também não aparece. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi também não aparece em Hebreus capítulo 11. Esse argumento ele é muito fraco, porque Hebreus capítulo 11 não é a lista completa de todos os salvos do Antigo Testamento. Não é. Deus não determinou. Hebreus capítulo 11 estaria lá a lista dos salvos. E para aqueles que vivem salvando e condenando pessoas, né, como os pentecostais que dizem que os crentes, o povo de Deus perde a salvação, é interessante notar que Sansão está na lista de Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé, e mesmo assim no meio pentecostal alguns acham que Sansão perdeu a salvação. Queridos, é claro que se nós fôssemos olhar e Deus fosse colocar todos nessa lista, essa lista seria enorme. Gente que, sabe, não conhece a profundidade daqueles que se envolveram com Deus, dos quais Deus escolheu. Tem um homem chamado Jabes na Bíblia, você já ouviu falar? E aí a descrição que Deus faz desse homem na sua palavra é assim: Jabes era mais nobre do que os seus irmãos. Jabes era um homem que se destacava pela sua comunhão com Deus, e ele ora a Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der sabedoria, se o Senhor me der conhecimento, eu vou habitar na tua casa por longos dias. Esse homem, ele é contado como ilustre, o ilustre Jabes. Quem lembra de Eleazar? Eleazar, quando vê o rei Davi em perigo, os filisteus estão vindo, e ele diz assim: olha, eu vou lutar sozinho. E aí o povo se espanta, né? Preguei isso aqui recentemente. O que ele faz? Ele luta sozinho. Esse homem, ele é um homem que se tornou célebre. Dizem alguns historiadores que Davi mandou cunhar uma moeda com a face dele, tributo ao herói Eleazar. Alguns historiadores dizem que essa moeda está no Museu de Londres, tem uma cópia dessa moeda lá no Museu de Londres. Esse homem poderia estar aqui na lista de Hebreus capítulo 11. Eleazar, Davi, Jabes. Então, quem diz que Salomão não foi salvo porque não está na lista de Hebreus capítulo 11, desconhece uma coisa muito interessante. Eclesiastes nos dá conta de que o seu autor é Salomão. Salomão, filho de Davi, o sábio Salomão, escreveu o livro de Eclesiastes. E ao escrever o livro de Eclesiastes, ele disse essas palavras com essas letras:
Ele disse: eu busquei o sentido da vida em muitas coisas. Isso é Salomão falando. Eu busquei o sentido da vida na sabedoria, tornou-se sábio, mas a sabedoria não o satisfez. Ele buscou o sentido da vida construindo. Salomão entendia de botânica, de piscicultura, de mineração, tantas outras coisas. Envolveu-se em muitas paixões com muitas mulheres, mas ele não encontrou o sentido da vida. Isso não lhe trouxe felicidade. No fim, Salomão se arrependeu dos seus erros e voltou-se para o Senhor. E ele disse: de tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Queridos, se Salomão se arrependeu, voltou-se para o Senhor, quem sou eu para dizer que Salomão não foi salvo? Porque eu conheço um texto que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os crentes do Antigo Testamento, eles confiavam em Deus tanto quanto nós, e eles esperavam pela chegada do Messias, o Messias prometido, Jesus. Como eles não viram a chegada do Messias, eles morreram sem saber na prática como os seus pecados seriam removidos, lavados, purificados. Morreram na esperança do Cordeiro, que era morto em lugar dos pecadores. Isso era suficiente, já que a experiência de Abraão lhe servia de pregação pela fé. Muitas vezes nós esquecemos de que aquela experiência de Abraão, de que a vida de Abraão era uma pregação com relação à salvação pela graça, por meio da fé, para aqueles irmãos também do Antigo Testamento. Eles não foram salvos diferentes de nós. Eles confiavam no Messias prometido. E o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que é impossível que o sangue de touros, de bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre o altar purifique alguém. Não, todas as vezes que eles viam aquele sangue sendo derramado, lhes era passado simbolicamente que um dia o Messias viria para morrer em lugar deles. Eles também foram salvos pela fé, como nós. Eles não viram a concretização da promessa, mas creram na promessa tipificada a cada cordeiro morto. Salvação sempre foi e sempre será pela graça, por meio da fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Aí Salomão vai fechar o pensamento. Ele diz: lembre-se que há um Deus soberano no universo. Você reconhece que Deus é soberano, que Ele pode fazer o que quiser, que Ele faz o que quiser daquilo que é dele. E preste atenção que nós temos o hábito de tomar posse daquilo que não é nosso. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele habita. Nós temos o hábito de dizer: meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo. O que é seu? Não tem nada. Nós não temos nada. O que temos nos é dado por concessão. Você já ouviu falar em mordomia? O mordomo na Bíblia? Quem é o mordomo na Bíblia? É aquele que administra as coisas que lhe foram confiadas e não é dele. Então nós somos os mordomos. Conheço uma música que diz: somos mordomos de Cristo, servos do bom Salvador. Sempre almejamos servi-lo com entusiasmo e valor. O que é nosso? Nada. Nós não levamos absolutamente nada desse mundo porque não nos pertence. Ezequiel vai nos dizer que todas as almas dos seres humanos pertencem a Deus. E se você é crente, nascido de novo, você vai ter que lembrar de uma coisa: de que você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado por um precioso sangue. Se você foi comprado por um precioso sangue, entenda que você estava vendido ao pecado. Você foi resgatado.
E é por isso que nós cantamos: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Então lembre-se que há um Deus soberano no universo. Lembre-se que você é propriedade dele. Lembre-se que você deve conhecê-lo a fundo. Lembre-se que você deve servi-lo. Lembre-se que ele merece ser reconhecido, honrado e cultuado por você. Lembre-se que um dia você dará conta de todos os seus atos, inclusive do serviço que você deveria prestar e não prestou. Lembre-se do seu Criador enquanto você tem vida, enquanto você tem força. Lembre-se do seu Criador e viva para a glória dele. Deus nos abençoe.